que a Bíblia diz sobre o perdão? Como é que nós conseguimos perdoar uma pessoa que falou mal de nós, que nos traiu, que nos abandonou, que se esqueceu de nós? Alguém que jurou, que prometeu algo a nós e que, por fim, agiu de uma maneira totalmente diferente. Eu creio que o profeta Miqueias nos ensina, quando ele trata do próprio Deus, como nós podemos também agir com aquele que erra, que peca contra nós. Quando ele diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da transgressão do restante da tua herança. Ele começa citando essas questões aqui. Primeiro ele fala sobre o perdão. Quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas e te esqueces. E o que ele perdoa? O que ele esquece? Ele esquece de nossas iniquidades e de nossas transgressões. E o texto continua dizendo: o Senhor não retém para sempre a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Repare essa frase. Tornará a ter compaixão de nós e pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Mostrará a Jacó a fidelidade e a Abraão a misericórdia, as quais juraste a nossos pais desde os dias antigos. Repare, portanto, as expressões mais uma vez. Assim como ele menciona aqui acima do texto as nossas iniquidades e as nossas transgressões, aqui abaixo ele volta a mencionar a mesma coisa quando ele repete aqui sobre as nossas iniquidades e todos os nossos pecados. Ou seja, todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados estão diante do Senhor. Tudo que é iníquo e que praticamos está diante do Senhor, mas diante dessa realidade o que nós encontramos é um Deus de perdão, é um Deus de misericórdia, é um Deus de compaixão, é um Deus de misericórdia e de fidelidade a tudo aquilo que um dia Ele mesmo prometeu a nós. E essa é a única razão pela qual Ele decide se esquecer de tudo aquilo que nós fazemos contra Ele. Porque o nosso Deus é um Deus de compaixão. Ele tem compaixão de nós. Ele tem misericórdia de nós. Ele é fiel a tudo aquilo que Ele prometeu e por essa graça Ele decide lançar tudo aquilo que nós fizemos contra Ele nas profundezas do mar. Ele decide se esquecer de tudo aquilo que um dia contra Ele praticamos e realiza isso jogando tudo isso nas profundezas do mar. Como é que Ele faz isso? Será que o nosso Deus se esquece daquilo que um dia nós fizemos contra Ele? Será que é fácil para o nosso Deus se esquecer de todos os nossos pecados, de todas as nossas mentiras, de tudo aquilo que nós fazemos contra Ele? Será que Ele esquece? Será que o nosso Deus passa por uma espécie de amnésia? É óbvio que não. É óbvio que tudo aquilo que nós praticamos contra o nosso Deus está e estará para sempre diante dele, mas o nosso Deus decide não pensar mais, e essa é a única razão pela qual ele menciona as profundezas do mar aqui, ou seja, um lugar que ele decide nunca mais visitar, e pelo fato de nunca mais visitar aquela lembrança, ele se esquece. É óbvio que esse esquecer não é uma atitude, obviamente, passiva da parte de Deus, ou seja, ele pensando, uma hora eu esqueço, uma hora eu não lembro mais, senão que o nosso Deus ativamente, ele decide se esquecer, ele decide não pensar mais em nossos pecados. Como é que nós podemos imitá-lo ativamente? Porque se nós ficarmos esperando passivamente o dia nascer, no qual nós nunca mais lembraremos da maldade que fizeram, nós nunca acordaremos, nós nunca chegaremos nesse dia, muito pelo contrário. Além de nós não sermos como Deus, nós somos pecadores, nós somos transgressores, nós somos iníquos, e essa é a única razão pela qual nós somos incapazes de esquecer, incapazes de perdoar. A única forma de perdoarmos alguém é agirmos como Deus agiu, ativamente. É decidirmos nunca mais trazer à memória aquilo que fizeram a nós. E sabe como nós fazemos isso? Quando nós começamos a orar por todas as pessoas que nos fizeram mal. Quando nós começamos a pedir ao Senhor para que o Senhor derrame sobre essas pessoas todas as suas bênçãos. Tudo aquilo que nós desejamos para nós, nós passamos a pedir para essas pessoas. Tudo aquilo que nós gostaríamos que o Senhor desse para os nossos filhos, tudo aquilo que nós gostaríamos que o Senhor desse para os nossos pais, tudo aquilo que nós gostaríamos que o Senhor desse para nós mesmos, nós passamos a orar por essas pessoas, por aqueles que nos ofenderam, por aqueles que nos traíram, por aqueles que, de alguma maneira,
transgrediram a nossa confiança e por isso quebraram a nossa confiança e também o nosso respeito. É possível que esqueçamos? Não. É possível que Deus se esqueça? Não. Mas como perdoar? O que a Bíblia diz? Eu creio que nós só conseguimos perdoar a partir do momento que nós pensamos nas pessoas e decidimos agir ativamente. Ou seja, eu não vou esperar, eu não vou deixar que o dia chegue no qual eu vou sentir vontade de perdoar, até porque perdão não é sentimento. Se fosse o nosso Deus, jamais nos perdoaria. Por ser o perdão uma decisão, nós agimos ativamente fazendo o seguinte: eu vou orar. Eu vou orar e dizer: Deus, eu quero lançar nas profundezas do mar todo aquele mal que fizeram contra mim, todas essas coisas iníquas, essas transgressões, esses pecados que cometeram contra mim. Eu quero, Senhor, por isso, pedir para que o Senhor abençoe essas pessoas. Essa não é a minha vontade, mas é aquilo que eu vejo o Senhor me instruindo, aquilo que eu vejo o próprio Senhor fazendo na Bíblia. Quando eu transgredi a tua palavra, quando eu fui um iníquo, quando eu me enchi de pecados, o que o Senhor Deus fez? O Senhor veio até esse mundo cheio de compaixão, cheio de misericórdia e ativamente, não porque o Senhor sentiu alguma coisa, mas ativamente o Senhor Deus decidiu vir a esse mundo para perdoar, pela misericórdia, pela sua compaixão, todas as minhas transgressões, todos os meus pecados, tudo aquilo que eu fiz contra o Senhor foi literalmente perdoado. Abençoando a minha vida, o Senhor quis me perdoar, dando-me o seu Filho antes mesmo que eu nele viesse a crer. Senhor, que assim eu haja também. Essa deve ser a sua e a minha atitude. Quando começarmos a desejar e a orar pelas mais ricas bênçãos de Deus, por aqueles que têm pecado contra nós, orarmos para que Deus abençoe seus filhos, seus pais, enfim, que Ele abençoe a eles como nós queremos que Deus abençoe a nós. Que o Senhor abençoe seus casamentos, abençoe seus trabalhos, seus estudos, suas vidas. Mas se o Senhor quiser agir de outra maneira, isso é problema de Deus. Se o Senhor quiser puni-los, isso é um problema de Deus, mas ativamente o nosso dever deve ser orar para que Deus abençoe essas pessoas. Se nós não fizermos isso, nós permitiremos que no nosso coração brote uma raiz de amargura que no final destruirá a nós mesmos. Quando você não perdoa, você está fazendo mal a si mesmo. Portanto, para a glória de Deus e para o seu próprio bem, decida ativamente perdoar aquele que pecou contra você, orando para que as bênçãos de Deus sejam derramadas sobre essas pessoas.